Olá, pessoal, tudo certinho? Eu sou o professor Diogo Alves e vou ministrar o curso de língua portuguesa para vocês em exercícios para o concurso da Polícia Civil do Paraná, tá certo? Muito obrigado aí pela presença, sejam bem-vindos e vamos aí à tela que já vamos começar a nossa aula. Calma aí, só um instante. Ok, então aqui é o meu Instagram, tá? Prof. Diogo Alves, tanto meu Instagram quanto meu Telegram. Vocês podem me seguir, tirar dúvidas. Vamos fazer uma breve análise do edital dessa parte de língua portuguesa, tá? Temos aí, foram aplicadas 60 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos gerais e 30 de conhecimentos específicos, além de uma redação com no mínimo 15 e no máximo 25 linhas sobre um tema de atualidade. Então essa parte de redação a gente não vai ver. O que nos importa aqui, ó? Esta parte, língua portuguesa. 15 questões com peso 4. Pessoal, olha só, peso 4, aqui é o peso 2,5 e 2,5, não é isso? E aqui peso 3. Então, realmente você precisa se dedicar a essa parte de língua portuguesa, muitíssimo, tá? Vai fazer o diferencial na sua prova. E, claro, é o que mais tem questões, não, 15 itens. Aqui apenas 5, 5 e 5. Ou seja, língua portuguesa envolve as demais matérias, né? Na questão aí da quantidade de questões. Temos aí a parte objetiva, né? A tabela que está no seu edital. Aí por questão 2, total 30, né? Esse total de pontos. Olha só, 30 pontos. Pessoal, é muita coisa. Ok. Aí temos o nosso edital, né? Que eu fiz a questão ali de copiar exatamente do jeito que está posto. Então temos aí, as questões de língua portuguesa visam averiguar a capacidade da candidata e do candidato quanto. Aí temos aí, a apreensão do texto, do significado global dos textos, tá? Então, ler mesmo, você não pode ter preguiça, as questões costumam ser um pouco extensas e nós vamos trabalhar muito essa parte, tá? Leitura. Então hoje a gente vai trabalhar a parte de resumos de texto, as ideias, tipologias textuais, algumas figuras de linguagem, norma culta, níveis de linguagem. Então a gente vai trabalhar muito isso. Depois a gente vai ver mais a parte gramatical, certo? A parte mais pesada. Eu não dividi exatamente assim, porque lá na sua prova eles não vão fazer isso. Ah, você vai fazer um bloco só de texto, um bloco só de questões de gramática. Não. Então aqui nós vamos trabalhar tudo junto, tá? Da melhor forma, com base nas questões da sua banca, tá bom? Tá, a parte 2, ó, estabelecimento de relações intratextuais e intertextuais, né? Pressupostos subentendidos a partir do texto. Reconhecimento da função desempenhada por diferentes recursos gramaticais no texto, dos níveis fonológico, morfológico, sintático, semântico e textual discursivo. Ou seja, não tem como você fugir disso aqui, né? Você tem que trabalhar tudo. Acentuação, ortografia, morfologia, sintaxe, os significados do texto, apreensão dos efeitos de sentidos decorrentes do uso de recursos verbais e não verbais, ou seja, eles vão amar trabalhar com imagens também. Eu trouxe algumas poucas questões, tá, com imagens, mas a gente vai ver também. Aí ele colocou aqui, ó, em diferentes gêneros, as tiras, né, que são aquelas tirinhas, os quadrinhos, charges, gráficos, infográficos, entre outros. 5. A identificação das ideias expressas no texto, bem como de sua hierarquia, principal ou secundária, e das relações entre elas. Oposição, restrição, causa, consequência, exemplificação. Isso aqui vai trabalhar então com o uso de conectivos. Todo texto que se preze, não é isso? Estabelece a coesão textual. Então essa parte é relacionada à ligação entre as partes, que nós vamos ver. A análise da organização argumentativa do texto, identificação do ponto de vista do autor, né, que é a tese, reconhecimento e avaliação dos argumentos usados para fundamentá-lo. 7. Dedução de ideias e pontos de vista implícitos no texto, ou seja, né, escondidos, subentendidos. 8. Reconhecimento das diferentes vozes dentro de um texto, bem como dos recursos linguísticos empregados. Eles colocam questão de coisa, mas nem tudo cai, tá? Mas a gente vai ter uma noção geral. 9. Reconhecimento da posição do autor frente às informações apresentadas no texto, fato ou opinião, concordância ou discordância, bem como dos recursos linguísticos indicadores dessas avaliações. E a 10, identificação do significado de palavras, então isso aqui é parte de sinônimos, tá? Expressões ou estruturas frasais. Então, de uma forma geral, a gente pode falar que eles vão cobrar também a paráfrase. Paráfrase que é reescrita, não é isso?
11. Identificação dos recursos coesivos do texto. Temos aí expressões, formas pronominais, relatores. Esses vocábulos relatores são os pronomes, né, demonstrativos, pronomes relativos, pronomes pessoais, pronomes substantivos, adjetivos. Vamos ver isso aí. 12. Ao domínio da variedade padrão escrita, normas de concordância, regência, ortografia, pontuação, entre outros. Então, essa aqui é a gramática normativa, as regras gerais, que nós vamos ver também. 13. Reconhecimento de relações estruturais e semânticas entre frases ou expressões. E, por fim, identificação em textos de diferentes gêneros das marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais ou de registro. Eles amam cobrar como que nem eu falei, os níveis de linguagem, né? Níveis de linguagem. Eles amam cobrar essa parte aí, formal, informal, os sentidos do texto, denotativo, conotativo, tá? Antes de nós começarmos a aula, né, especificamente na parte de exercícios, eu vou ler para vocês alguns mandamentos do texto, antes de fazer qualquer análise, já que é o que a banca mais cobra, nós vamos levar em conta exatamente esses entendimentos aqui. São 12 mandamentos para uma boa interpretação de texto. Boa não, uma excelente. Sempre levar isso em conta, tá? Muito importante. Então vamos aí. Primeira coisa, olha só. Ler observando as palavras, ideias, linhas e parágrafos. Tá? A estrutura geral do texto. Ah, essa palavra aqui, o que será que ela diz realmente? Tá bom? Então já aí tendo essa noção mais ampla do texto. Segundo, observar a ideia central e as ideias secundárias. A banca de vocês ama essa parte aqui de ideia central, tá? E as ideias secundárias. Tem que ter muito cuidado para não inventar informações, para não extrapolar. Já vou falar com vocês. Existem 3 erros capitais em análise de texto: extrapolação, contradição e redução. O que é extrapolar? É ir além do que está escrito no texto. Tá? Muitas vezes o autor ali do texto, o examinador, eles vão fazer perguntas que não tem nada a ver com o que está no texto, mas que, queira ou não, vai conter palavras que estão no texto. É isso mesmo. Então eles vão pegar termos do texto, inventar outras informações que não estejam no texto, que não tenham relação com o texto. Muito cuidado para não cair nessa pegadinha. Tá? Então nós vamos trabalhar com isso. Cuidado então com a ideia central e com as ideias secundárias, ou seja, que se originam dessa ideia central. 3. Observar se o texto é literário ou não literário. Pela análise que eu fiz da banca, eles cobram muitos textos não literários, tá? Eles cobram editoriais, eles cobram textos dissertativos expositivos, dissertativos argumentativos, certo? Então eles gostam de textos mais não literários. O texto literário é que tem aqueles recursos, né, estilísticos, figuras de linguagem, sentido figurado do texto, tá bem? Então, é isso aí que a gente vai ver também, essa parte de texto não literário e texto literário. Vamos aí a 4. Atentar para a tipologia textual, ou seja, se o texto é narrativo, descritivo ou dissertativo. Eles gostam mais do texto dissertativo, tá? 5. Observar os sentidos do texto e qual é o predominante, conotativo ou denotativo. Então, quando o texto é literário, ele costuma ser um texto o quê? Conotativo. Ou seja, o sentido usado ali vai ser figurado, tá? Sentido mais criativo, fora do usual. Quando ele é um texto não literário, ele costuma ser o quê? Um texto denotativo, que tem aquele sentido do dicionário, sentido real, tá? 6. Procurar sempre equilibrar nossa subjetividade com a lógica textual. Não coloque as suas emoções, as suas opiniões pessoais no texto. Isso pode te atrapalhar na análise. Não coloque isso. 7. Procurar não ser tão mecanicista no trato com as ideias ou palavras. Não pode ser tão rígido também, tão racional. Tem que tentar, de fato, equilibrar. 8. Observar as funções da linguagem que ocorrem no texto e qual a predominante, tá? Função conativa, apelativa, função emotiva, tá? Função referencial, quando o autor foca na mensagem do texto. 9. Atentar para a gramática aplicada ao texto, ou seja, a gramática contextualizada. Atenção aos arcaísmos e aos neologismos. Tem que ter cuidado com os termos que não fazem parte da estrutura gramatical, tá?
mas que estão ali só por uma questão ideológica do autor. 10. Observar as pessoas do discurso e qual a predominante, ou seja, se o texto é em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Se é um autor, né, narrador, se é um narrador ali participante ou que observa apenas o texto. Se o texto é impessoal, né, que é da terceira pessoa. 11. Observar os tipos de discursos e qual predominante, discurso direto, indireto ou indireto livre, tá? E 12, atentar para o campo semântico e o campo lexical. Olha só, campo aqui dos significados, dos sentidos das palavras e o campo das, né? Campo do significado das palavras e o campo do léxico, o conjunto de palavras do idioma. Então esses são os mandamentos, né, do texto. Aí vamos lá, olha só. Primeira coisa, a banca traz fragmentos de textos ou, né, alguns excertos e pede para você fazer construções, né, verbais, enfim, pronominais, preposicionais, conjuncionais, para você ir ligando alguns elementos do texto. Esse aqui é o primeiro exercício que nós vamos fazer, tá? Então vamos aí. Vamos começar a leitura. Ó. Em suma, a política está colérica e os relacionamentos nas redes sociais, ou mesmo fora delas, não são o seu retrato mais bem acabado. Um triste retrato de chorar lágrimas de esguicho. No ambiente amistoso ou não das mesas de bar, não falávamos o que regurgitamos nesses ambientes. Conforme questionava Monteiro Lobato em A Luz do Baile, como o que mudou, se era a mesma gente? Ó, é necessário que... Aí o que ele faz? Ele coloca formas verbais, né? Desçamos, desvelemos, ofereçamos, ó. É necessário que... Aí vamos lá, ó. Aí ele quer que a gente vá preenchendo com estas formas verbais aqui, e se estas formas verbais estão corretas, se elas cumprem com a norma padrão. Vamos ver? Vamos colocar primeiro e fazer a leitura, fazer a adequação. Então é necessário que desçamos. Por que que o correto é desçamos? Vocês têm aqui, ó, uma conjunção subordinativa integrante, né? É necessário isso. Eu posso trocar esse aqui por isso. O que que acontece? Este verbo, ó, desçamos, né? Ele está, ó, que nós desçamos, não é isso? Ele está no presente do subjuntivo. Por que que ele está no presente do subjuntivo? Por causa dessa conjunção aqui, ó, ok, integrante. Que, não sei se vocês se lembram, mas o modo subjuntivo é o modo das conjunções. Conjunções integrantes, conjunções temporais, conjunções condicionais, conjunções concessivas, tá certo? Então, como a gente tem ali um que é conjunção integrante, aquele que ele introduz uma oração, quem lembra? Oração subordinada substantiva, é necessário isso. Toda vez que eu conseguir trocar o que ou o se por isso, vai introduzir oração subordinada substantiva. Se eu jogar antes do é necessário, como é que fica? Isso é necessário. Vai ser oração subordinada substantiva subjetiva, ou sujeito oracional, tá? Cuidado com isso aí que a banca também pode cobrar. Então, o que está ali posto é um sujeito oracional posposto. Lembra, com o sujeito oracional, o verbo vai ficar sempre no singular, sempre, tá bom? Então, beleza. É necessário que desçamos, tá certo aqui, presente do subjuntivo, ao inferno do autoconhecimento e ele colocou aqui, ó, desvelemos e também desvelemos, tá? Por que que aqui é o desvelemos? Porque também está no subjuntivo, ó, desvelemos, tá? Então, quando o verbo termina em A, ó, desçamos, esse mos é a desinência número pessoal, de primeira pessoa, não é isso? Nós desçamos. E nós desvelemos e termina em E, certeza que ele já está no subjuntivo, né? No presente subjuntivo. Aqui tá certo também, desvelemos a própria alma. É preciso que, ó, mais sujeito oracional, ofereçamos, tá certinho, ó. É preciso que ofereçamos, correto também. Ofereçamos ao outro o que gostaríamos. Esse gostaríamos, ele tá no futuro do pretérito, não é isso? Ó, gostaríamos. Tá vendo? Tudo certinho, de receber. Mas nem as crianças, nem os idosos, nem os desvalidos, nem sequer o luto dos que sofrem, expressão máxima da dignidade humana, são respeitados mais. Aí ele coloca, a urgência deve ser o amor ao próximo, não o ódio sem proximidade.
A reação é do instinto humano, mas no ambiente álgido de hoje. Muitos contra-atacam. Olha só, novo acordo. Quando as letras forem iguais, pessoal, quando as letras forem iguais, o que a gente vai fazer? A gente vai separar, ó, contra-atacam, tá? É a regrinha geral. Sem serem importunados pelo simples prazer de atingir alguém, ou mesmo por puro comportamento de manada, uma maneira estranha de ser aceito ou mesmo aplaudido em suas bolhas, em geral, formada por pessoas que abominam o contraditório. Ok, então a questão aí, ó, certíssima, tá? As formas verbais estão preenchidas lá no texto corretamente, beleza? Vamos à questão de número 2. Entendeu o juiz federal relator ser o álibi do recorrente? Ó, então aqui é o juiz que vai entender, não é só, ele que entende, o juiz entendeu, o juiz federal entendeu ser, né, o álibi do recorrente, o recorrente é uma outra pessoa, outro indivíduo, pouco provável, visto que, olha esse conectivo aqui, ó, explicativo, não é isso? Visto que os veículos eram de sua propriedade de quem? Do recorrente, não é isso? Então você vai sublinhar, de sua propriedade do recorrente. E haviam sido alterados, olha só, com a colocação de fundos falsos para o transporte de cigarro. Então, ó, fundos falsos, ok, no veículo, para o transporte de cigarro, ok. Não sendo crível que a modificação tivesse sido feita sem o conhecimento e a anuência do locador. Ok, então ele alterou o carro, colocou fundo falso, não é isso? No veículo da propriedade do recorrente para transportar cigarro, certo? Mesmo diante dessa situação, haveria dolo eventual, pois, aí ele vai explicar, ó, pois diversas circunstâncias indicariam o transporte de mercadorias ilícitas. Ó, pois diversas circunstâncias indicariam, isso aqui é uma possibilidade, é o futuro do pretérito. O transporte de mercadorias ilícitas, cuidado. Tendo o apelante persistido na atividade sem aprofundar seu conhecimento sobre a natureza da carga. Beleza. Aí vem, olha só. Com base no texto, pode-se depreender que o recorrente ele fez transporte ilícito de cigarros. Pessoal, em nenhum momento ele fala isso, ó. Pois diversas circunstâncias indicariam o transporte de mercadorias ilícitas. Indicaria. E ele falou que mercadorias é um termo amplo. Ele não restringiu a cigarro, não. Ele não restringiu a cigarro. Então, ó, isso aqui tá errado. 2. Era proprietário dos veículos utilizados no transporte ilícito de cigarros. Olha só, aqui tá certo. Ele era o proprietário desses veículos utilizados no transporte ilícito, ok, tá? Alegou desconhecimento da natureza da mercadoria, não é isso, ó? É certo, né? Ele alegou desconhecimento, que se a gente voltar aqui, ó, mesmo diante dessa situação, haveria dolo eventual, pois diversas circunstâncias indicariam o transporte de mercadorias ilícitas, tendo o apelante persistido na atividade sem aprofundar seu conhecimento, não é isso? Então ele alegou desconhecimento da natureza da mercadoria, ele não aprofundou, certo aí. E na 4, ele foi inocentado de participação no transporte ilícito de cigarros. Isso aqui é uma extrapolação, porque no texto não fala sobre isso, não fala, tá? Aí, ó, ele quer, ó, julgue o item, né, como certo e errado. Somente os itens 2 e 3 é que são verdadeiros, não é isso? O 1 e o 4 são falsos, são errados, correto? Então isso que a gente tira, beleza? Então é basicamente isso, a banca vai trazer textos para vocês lerem e não confundirem as informações, tá? Cuidado para não confundir aqui. Vamos à próxima. O futuro é dos pirralhos. Olha só, gente, que beleza. Então vamos lá. Não sei se vocês se lembram, né? Mas aqui foi o que a banca usou, o que Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro falou a respeito da Greta Thunberg, né? É uma ativista sueca que fala sobre a questão aí do meio ambiente. A tendência para negligenciar a capacidade intelectual e de mobilização dos mais jovens marcou a história desde os primórdios da humanidade até os anos 50. Provavelmente por isso, ou na sequência do fim dessa realidade que durante séculos serviu de travão ao arrojo e ao risco, o mundo avançou tanto nos últimos 30 anos como nos 2000
anteriores. Perante o que me parece uma evidência, surpreende-me que tanta gente se preocupe mais em achincalhar do que em compreender novas tendências, preocupações e projetos de um futuro diferente para melhor. Beleza. A onda de reprovação que envolveu Greta Thunberg nos últimos meses insere-se neste quadro de negação, de complexo de avestruz que, de forma mais aberta ou dissimulada, vai marcando muitos discursos da imprensa à política. Depois de Donald Trump, a imitação barata brasileira, Jair Bolsonaro, chamou pirralha a jovem ativista sueca. Classificação que, admito, deve merecer aprovação junto de um conclave de líderes mundiais populistas, cujo enquadramento ideológico, a existir, representa um recuo de 100 anos. O estilo de Greta Thunberg não me seduz, mas isso não me impede de perceber que representa, provavelmente, milhões de jovens por esse mundo fora, e que, sem filtros, como quase todos os adolescentes, atira para a discussão verdades que mais ninguém consegue dizer a uma classe política estagnada e egoísta, cujo filão programático se esgota nas bíblias da alta finança. Tivessem os políticos a capacidade mobilizadora da adolescente sueca, e um dos grandes problemas da democracia não seria, seguramente, a escassa participação das populações nos atos eleitorais. Ou seja, ele dá um tapa com luva aí em relação ao comportamento do presidente, não é isso? Bolsonaro, tá? Logo depois que Trump também, né, conseguiu aí esfaquear um pouco a Greta, vem Bolsonaro e também termina de enfiar, né, a faca na pirralha. Então vamos lá, vamos verificar o que a banca cobra aí. A intenção do autor do texto, né, do autor neste texto, é criticar a falta de filtro dos jovens para separar a verdade da mentira. Gente, claro que isso está errado, não é isso? Porque a intenção do autor aqui, ó, não é criticar a falta de filtro dos jovens. Também não está apoiando. Você viu que ele, também não faço apologia ao que a Greta diz aqui. Mas eu acho, o que ele achou? Essa parte que resume tudo que a gente pode perceber do texto. Vamos destacar aqui, olha só. Esta parte, vou deixar em vermelho melhor, né? Esta parte que resume tudo, ó. O estilo de Greta não me seduz, tá vendo? Que ele não é a favor dela. Mas isso não me impede de perceber que representa, provavelmente, milhões de jovens por esse mundo afora, não é isso? Ó, tivessem os políticos a capacidade mobilizadora da adolescente sueca, e um dos grandes problemas da democracia não seria seguramente a escassa participação. Ou seja, ele traz, ó, que a classe política está estagnada e egoísta, e por isso eles vão criticar a Greta por ser uma ativista, por ser uma adolescente que pensa no desenvolvimento sustentável, nessa discussão relacionada ao meio ambiente. Inclusive, acho que foi na revista É o País ou no The New York Times, esta Greta aqui, ó, ela compara a pandemia de coronavírus com o enfrentamento relacionado às questões ambientais, ou seja, tentar sobreviver nesse cenário, né, de causa aí da pandemia é algo extremamente semelhante, algo bem parecido, né, com o que o meio ambiente realmente vem sofrendo, tá certo? Então, é basicamente essa ideia que a banca quer que você tenha, tá? Não é algo tão complexo, mas você tem que se prender de fato às principais ideias que estão no texto, tá bom? Muito bem, só o ouro. Vamos a questão 4. No penúltimo parágrafo, o termo em destaque deve... Aí nós vamos voltar, ok? Aqui, ó, no penúltimo parágrafo. Aqui, ó. Que aqui é a forma verbal deve, não é isso? O que ele quer? A forma verbal deve tem o sentido de eventualidade hipotética. Ou seja, pode ser que isso aconteça ou não. Eventualidade, ó. Pode ser que aconteça. Vamos verificar? Ó, quer ver um exemplo de eventualidade hipotética? Ela deve estudar para concurso ano que vem. Ela deve estudar. Você sabe se ela vai estudar ou não?
Não tem como saber. É uma eventualidade hipotética. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, você não tem certeza. Então essa é a ideia que a gente tem que analisar lá no texto. Vamos lá? Olha só. Depois de Donald Trump, não se preocupe, tá? Se você tiver que reler, releia o texto, que a banca é desse jeito. A imitação barata brasileira, Jair Bolsonaro. Gente, imitação barata brasileira, essa foi boa. Chamou pirralha a jovem ativista sueca. Classificação que admito. Deve merecer aprovação junto de um conclave. Olha só, deve merecer. Você sabe se vai merecer aprovação ou não? Não sabe. Então isso aqui de fato é uma hipótese. Hipótese. Porque existem aqueles que podem ser a favor e existem aqueles que podem não sê-lo, não é isso? Então, ó, certinha a questão. É sim uma eventualidade hipotética. Pode ser que isso aconteça, tá? 5. Os diferentes gêneros textuais exercem uma função social específica e apresentam uma intenção comunicativa definida. Partindo desse pressuposto, é correto afirmar que um gênero discursivo que melhor define o texto anterior é um relatório científico. Pessoal, eu já vou falando logo. O que é um relatório científico? Né? Lá na academia, por exemplo. Quando eu vou fazer pesquisa, por exemplo, com os meus alunos da universidade, que eu também trabalho na universidade, nós trabalhamos com o seguinte: a gente vai fazer pesquisa de campo, fazer uma análise da população, que trabalha com, sei lá, texto X, texto Y, que sabe escrever, que não sabe escrever, que tem nível superior, que não tem. Então, o relatório científico ele vai coletar informações científicas, não é isso? Específicas, para que nós possamos produzir artigos, produzir, né, material acadêmico, tá? Então, esse relatório científico vai trazer dados, informações para se produzir na academia. Então, nesse caso, o texto que a gente está analisando não tem nada a ver com relatório científico. Ele não está pegando informações científicas para depois transformar, né, em um artigo científico, por exemplo, em outras fontes, né, outros materiais. Então a questão está errada. Eu fiz aqui um resumo rápido para vocês, pode ir aqui a tela, do que pode ser cada tipo textual, tá? Ó. Então, o relatório científico serve para comunicar os resultados, não é, finais de um trabalho laboratorial, de investigação, de um estudo ou de uma pesquisa, tá certo? Então, basicamente, esse é o conceito. O que é um editorial? O editorial é um artigo em que se discute uma questão, apresentando o ponto de vista do jornal, da empresa jornalística ou do redator-chefe, artigo de fundo. O que acontece? Esse texto aí, da Greta Thunberg, é um editorial. Por quê? Porque a gente está discutindo uma questão relacionada ao futuro, que é dos pirralhos. A gente discute essa questão de posicionamento ideológico, criticidade, de política. Apresenta o ponto de vista do jornal, da empresa ou do redator-chefe. É muito provável que esse ponto de vista seja do redator-chefe, né? Mas também pode ser do jornal, se for um jornal de esquerda, não é isso? Se for um jornal de direita, enfim, não quero entrar nesse mérito, tá? Mas eles realmente têm esses posicionamentos, esse viés, né, político. Então você coloca aí, ó, que não é um relatório científico esse texto. Ele é um editorial, porque ele expõe uma opinião explícita, não é isso? Ele expõe opinião explícita aí. O que é uma notícia? Uma notícia é uma informação a respeito de acontecimento ou mudanças recentes, né? Vou tomar esse aqui, ó. Novidade. Tenho boas notícias para lhe contar. Esse N é de notícias, né, que eu suprimi. Conhecimento do paradeiro da situação de alguém, ó, não teve mais notícias. Então, essa informação nova. O que é uma crônica? Compilação de fatos históricos apresentados segundo a ordem de sucessão no tempo. Originalmente, a crônica limitava-se a relatos verídicos e nobres. A partir do século XIX, passou a refletir também a vida social, a política, os costumes, o cotidiano. Então, a crônica é o relato de costumes, né, de vivências no dia a dia, certo? Caiu lá na sua prova. Ah, o relato acima é uma crônica. Então, você já sabe que crônica é esse relato do dia a dia, tá bom? Quando você escreve um diário, por exemplo, você traz uma crônica. Você fala, né, de acontecimentos do dia a dia, do seu contexto, da sua vivência. Né? Você tem uma sequência cronológica. De manhã eu fiz isso, à tarde fiz aquilo, à noite eu me deparei com a pessoa que eu não queria encontrar, acabei tendo sonhos, sei o quê. Entendeu? Tem uma sequência cronológica, tá? É uma narração, né? A crônica é uma narração de fatos
do dia a dia. E o conto é uma narrativa breve e concisa, contendo um só conflito, uma única ação, com espaço geralmente limitado ao ambiente, unidade de tempo e número restrito de personagens. Muito bem. Então vamos lá, questão de número 6. O último período do texto constrói-se em torno de uma relação de finalidade. Vamos voltar aqui, ó. Tem que voltar e ler, não tem como. O último período do texto. O último período, pessoal, é esse aqui, ó. Acho que não tem nem como apagar, né? Aqui, ó, esta parte aqui, ó, tivessem, né? Vamos ler a parte daqui, ó. Tivessem os políticos a capacidade mobilizadora da adolescente sueca, e um dos grandes problemas da democracia não seria, seguramente, a escassa participação das populações. Não tem nada de finalidade aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma condição. Condição. A ideia por trás disso aqui, ó, é essa, exatamente essa, ó. Se tivessem os políticos a capacidade mobilizadora da adolescente sueca, não é isso? Então, um dos grandes problemas da democracia não seria a escassa participação das populações. Então, a gente tem aqui por trás uma relação de condição. Eu posso encaixar aqui um se, ó, se tivessem, e o então bem aqui, ó. Se então. Então, pode colocar que não tem nada de finalidade. Nessa 6. Tá errada, não é finalidade, é uma condição, ó. Condição. Porque a gente trabalha ali com a ideia de se, não é isso, ó? Se tivessem. Outra coisa, pra te ajudar, ó. Tá vendo ali que o verbo tá no pretérito imperfeito do subjuntivo, ó, o SSE? Esse SSE aqui, ó, ele é sempre uma hipótese ou condição, tá? Uma hipótese ou condição. 90% das questões você vai trabalhar com isso. Tá? Você já pode colocar que não tem nada de finalidade. Pessoal, então, já vou fazer uma pausa aqui, certo? No próximo bloco a gente continua. Um abraço.